Então, quarto ano, vamos para nossa aula de português agora. Na página, nós vamos fazer a página 40 e 41 da apostila de português. Aqui na página 40, nós temos 3 textos: o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Então, o texto 1, o título dele é o ABC das frutas. Eu não vou ler apontando porque ele tá muito miudinho, vai ficar ruim. Se eu ficar apontando, eu fico cobrindo, nem eu consigo ler daí, certo? Então, o texto 1, a primeira fruta lá, né? A tia não consegue enxergar, juro que eu não consigo ler. Não consigo ler o nome da fruta. É uma fruta bem docinha que veio da Amazônia, também conhecida como abiurana ou camito. É rica em cálcio, vitamina A e C, né? Então, a gente pode perceber aqui, lendo esse pedacinho, que este texto aqui é um texto informativo, né? Ele está informando sobre todas essas frutas, sobre essa primeira que eu não consegui ler, a temoia, o cacau, o caja, também não consegui ler. Gente, vou ter que trocar de óculos. O cupuaçu, a graviola, né? Essa aqui também não consegui ler. Vocês conseguem, o olho de vocês é bom. A pitaia, a pitomba e o sapotá. Sapotá, né? Então, ele traz informações, é um texto informativo, ele traz o que as frutas têm, o tipo de vitamina, da onde que ela é, para que serve as frutas, né? Então, é um texto informativo, né? Aqui, o texto 3, um estudo sobre as frutas. É uma notícia sobre um estudo que foi feito, né? Ó, folhinha, né? Ele é um estudo que foi feito, uma notícia sobre um estudo que foi feito. Texto 2, um poema, ilustres desconhecidas. Genipapo, sapoti, cajá, cajamanga, jaca, juá, framboesa, fruta-pão, açaí, cajuaçu, cupuaçu, são frutas que nunca vi. Então, vocês perceberam que os 3 textos falam de frutas, não falam? Os 3, né? Um informa sobre fruta, o outro dá uma notícia sobre fruta e o outro é um poema sobre fruta. Então, vamos para a página 41 para ver o que está pedindo para fazer. Tá. Copie cada um dos títulos e depois responda as questões propostas. Texto 1. Qual é o título do texto 1? Vamos olhar lá no texto 1. Texto 1. ABC das frutas. Então, vamos completar o título do texto 1. A, B, C das frutas. O texto 2, qual é o título dele? Vamos ver. Um estudo sobre as frutas. Então, vamos lá. O título dele é um estudo sobre as frutas. O texto 3, vamos voltar e ver o título do texto 3. Ilustres desconhecidas. Nossa, gente, troquei, desculpa. Olha, o texto 3 é esse, o texto 2 é esse. Então, vamos arrumar. O texto 2, ilustres desconhecidas. O texto 3, um estudo sobre as frutas. Então, vamos arrumar. O texto 2...
Vou apagar aqui na minha apostila. Vou passar o branquinho, que ainda bem que existe, né? Porque eu troquei. E vocês vendo aí não falaram nada, né? Então, vou passar o branquinho aqui. E vou consertar. Ainda bem. Se eu tivesse feito a lápis, não tinha esse problema. Era só passar a borracha, né? Mas vai dar certo, do mesmo jeito. Então, vou colocar primeiro o texto 3, que é um estudo sobre as frutas. Um estudo sobre as frutas. Pronto, feito 3. E o texto 2, que é o poema, é Ilustre Desconhecidas. Vou deixar secando aqui, nós já voltamos aqui, tá? Vamos respondendo as outras. Letra A. Pelos títulos e pelas imagens, é possível saber qual o universo temático desses textos? Qual é o tema dos 3 textos? As frutas, então é possível saber, né? Sim. Assinale com um X o tema tratado nesses textos. É verduras, legumes ou frutas? Frutas, né? Escreva em que textos foram utilizados fotografias e qual foram utilizados desenhos. Então, qual deles foi utilizado fotografias? Vamos olhar o texto aqui? Qual deles vocês acham que foi utilizado fotografia e qual que foi utilizado desenho? O texto 1 é fotografia, né? E os outros 2 são desenhos. Então, vamos lá. Fotografia, texto 1. Texto 1. E desenho, textos 2 e 3. Por meio das imagens, é possível saber qual texto tem linguagem expositiva e informativa? E em qual linguagem literária? Então, vou falar para vocês. O texto 2 e o 3 são literários. E o texto 1 é expositivo. Por quê? Ó, o texto 2 e o 3 faz parte da literatura, parece que foi escrito, né, mas assim como em forma de história, né, o 2 e o 3, o 2 e o 3 foi escrito em forma de história, parece que estão contando uma história. E o texto 1 tá contando a informação certa só, né, tem tal vitamina, isso e isso. O texto 2 e o 3 foi escrito, parece que brincando com as palavras, né? Em forma de uma história, como a tia já falou. Então, o texto 1 é um texto expositivo, tá expondo. E o texto 2 e 3 são literários, né? Letra E. Analise a diagramação dos textos e assinale com um X na mídia em que eles foram publicados. Então, vamos ver aqui no texto. Se a gente olhar aqui, ó, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo e Poesia e Fruta, Doce e Gosto, em um livro. Esse foi publicado num jornal, esse num jornal e este num livro. Então, vamos ver as opções que a gente tem. Ele foi escrito em mídia impressa ou mídia digital? Num computador? Ele apareceu, foi exposto num site? Lá diz que ele foi publicado num site? Não, né? Na imprensa, o jornal é impresso e o livro também. Então, numa mídia impressa. Relacione cada um dos textos aos seus portadores. Para isso, leia as referências. ABC das frutas. Vamos ver. Deixa eu pegar o outro livro aqui, vamos ver. O ABC das frutas foi Folha de São Paulo, né? Em um jornal. Então, vamos ver. ABC das frutas, já descobrimos que foi em um jornal. Ilustres Desconhecidas. Ilustres Desconhecidas
Poesia é fruta, doce e gostosa, José Elias, em um livro. Então, a Ilustres Desconhecidas já descobrimos que foi em um livro. E um estudo sobre as frutas. Um estudo sobre as frutas, Folha de São Paulo, também em um jornal, né? Vamos ter duas linhas ligando ao jornal. Então, a nossa atividade foi até aí hoje. Esta número 3 nós não iremos fazer, né? Vamos só consertar o título lá do texto 2, que a tia agora já secou o branquinho aqui. Vamos pôr e vocês arrumem aí de vocês também, né? Eu acho que vocês não tinham escrito ainda, né? Ilustres Desconhecidas. Aí, agora está tudo certo. Essa professora tá ficando meia igual o menino maluquinho, a professora maluquinha, né? Então, fiquem com Deus, façam a atividade com bastante atenção, que logo logo vem as provinhas aí para vocês, né? As avaliações.